Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 22 de janeiro de 2023. E o tema que estudaremos na nossa lição será motivação para doar. O texto que serve como base, ou um dos textos que servem como base para o nosso estudo, é Mateus capítulo 6, versos 31 a 34, que diz assim: Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Quando nós olhamos para os evangelhos, nós percebemos o Senhor Jesus tratando de uma série de assuntos. Muitos são os temas que Jesus Cristo tratou com as pessoas do seu tempo. Temas esses que acabaram sendo registrados pelos evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João. É interessante que quando você começa a perceber que um determinado assunto começa a aparecer de forma recorrente dentro dos evangelhos, você tem que prestar atenção, porque aquele assunto realmente é importante. E o nosso guia de estudos, inclusive, trouxe um dado estatístico muito interessante a respeito de um tema, que é o tema das riquezas. Jesus Cristo, ele falou de forma abundante a respeito do tema, a tal ponto que, quando você vai ler Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos os evangelhos sinóticos, ou seja, eles contam a história de Cristo Jesus na mesma perspectiva. Existem diferenças, é claro, ou um evangelista escreveu sobre uma perspectiva, o outro sobre outra e o outro sobre outra, mas os fatos narrados são basicamente os mesmos. O que é interessante é que um verso de cada seis versos que aparecem em Mateus, Marcos e Lucas são a respeito das riquezas. Em que perspectiva? Talvez alguns vão olhar e vão dizer assim: pastor, então quer dizer que a Bíblia ela é mercenária, o evangelho é mercenário, está preocupado apenas com dinheiro? Não. O que é mais interessante é que todas as vezes que Jesus trabalhou esse tema, ele sempre trabalhou na perspectiva de prevenir um problema, que na perspectiva dele seria muito sério: o amor às riquezas. Quando as riquezas se tornam a coisa mais importante da nossa vida, quando vivemos para ela, quando deixamos que ela conduza as nossas decisões, bem como a nossa própria vida. Por isso, entre outras coisas, Jesus vai dizer: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da alma. E mais do que isso, ele ainda vai mencionar que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Veja, ele não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, é o amor ao dinheiro. E quando você analisa isso e olha para a história das pessoas, você percebe que numa sociedade capitalista como a nossa, as pessoas acabam matando por dinheiro, elas morrem por causa dele, trabalham por causa dele, vivem por ele, deixam tudo de lado, inclusive o cônjuge, os filhos, tudo por causa do dinheiro, do amor ao dinheiro. Por isso Jesus está dizendo que você deve tomar cuidado com o amor ao dinheiro. Por isso a Bíblia vai trabalhar a ideia de que o amor a Deus sobre todas as coisas é que tem que ser a ênfase principal da nossa vida. E a gente tem que parar nessa altura para fazer uma avaliação de nós mesmos. Porque é fácil eu parar agora e olhar para a tua história ou para a história de outra pessoa que está à minha volta e apontar o dedo e falando: tá vendo, ó, você é um indivíduo que vive por causa do dinheiro. Aí você vai dizer: pastor, eu nem rico não sou. Então, você não precisa ser rico para poder ser um indivíduo apaixonado ou por ter o amor pelo dinheiro. Quando a razão da sua vida é o acúmulo dele ou consegui-lo, e você deixa tudo de lado, inclusive tua comunhão com Deus, inclusive o cuidado da sua família, aí então o que vai ter lugar? O que vai acontecer? Você vai estabelecer um outro Deus além do Deus criador do céu e da terra. E o dinheiro tem sido o Deus, ou as riquezas, o acúmulo das riquezas tem sido o Deus, não apenas do nosso século, mas em todas as épocas, ele tem sido o Deus de muitas pessoas.
Por isso, quando olhamos para cá, para o nosso texto, nós temos que entender aqui uma coisa. Deus está dizendo o seguinte, olha, não se preocupe excessivamente com aquilo que você vai comer, beber ou vestir. Jesus não está dizendo que a gente tem que ser irresponsável com essas coisas. O que ele está dizendo é, você não pode deixar que essas coisas roubem a sua paz, roubem o seu sono ou se tornem a razão pela qual você vai viver. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos, que é do livro Conselhos sobre Mordomia, na página 14, que diz assim, tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação das suas misericórdias pelos esforços abnegados para passá-las a outros. Essa é a única maneira pela qual nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus. Ele não providenciou um outro meio. O que é que ela está dizendo? Olha aqui esse último parágrafo. O Senhor não precisa das nossas ofertas. Não o podemos enriquecer com as nossas doações, pois tudo é dele. Então, por que ele pede que a gente dê? Que a gente dê a oferta? E essa oferta, ela não é estipulado o valor, Deus não diz quanto é. Ele diz, isso vem do teu coração. Isso vem do reconhecimento que você fará daquilo que eu já fiz por você. E qual é o propósito disso? O propósito disso é fazer com que nós tenhamos a certeza, todos os dias da nossa vida, de que o dinheiro não é o nosso Deus, de que as riquezas não nos dominam, que as riquezas não são nossas, elas são de Deus. E quando eu lanço mão delas para devolver a Deus aquilo que lhe pertence, que é o dízimo, bom, aí eu estou sendo honesto, ok. Mas quando eu lanço mão das minhas ofertas e entrego essas ofertas a Deus de forma voluntária, eu estou dizendo, eu não apenas reconheço que o Senhor é Deus, mas eu ao mesmo tempo reconheço que o Senhor é o soberano da minha vida e que eu o amo de todo o meu coração. Eu acho muito interessante uma coisa que acontece com meu filho Emanuel. O Emanuel tem 12 anos, tem síndrome de Down, é a alegria da nossa casa. Você pode se sentar para poder conversar com ele, para poder brincar com ele, ele vai compartilhar uma série de coisas. Mas se tem uma coisa que para ele é complicado, é quando, por exemplo, ele recebe uma barra de chocolates. Ele ama chocolates. A irmã chega perto dele e diz, me dá um pedacinho, ele diz, não. Você pode chegar perto dele, é muito difícil para ele. Um dia, eu me sentei com ele e disse para ele assim, filho, você gosta de chocolate? Eu digo, gosto. Tá. Quem foi que comprou esse chocolate para você? Ele diz, o papai. Tá. Você vai dar um pedacinho pro papai? Papai, eu não quero dar um pedaço, porque eu gosto muito de chocolate. Deus disse para ele, isso me entristece o coração. Toda vez que eu vou comprar um chocolate, eu penso em você. Porque o papai te ama muito. O papai podia ter comprado e ter comido. Mas o papai resolveu te dar, sabe por quê? Porque o papai te ama muito. Ah, papai, eu entendi. Nisso ele tinha acabado de comer o último pedacinho. Algum tempo mais tarde eu dei para ele um outro chocolate. E aí quando ele abriu o chocolate ele disse, papai, a primeira coisa que eu quero fazer, vem cá. Pegou um pedaço de chocolate e me deu. Eu disse, por que você está me dando esse chocolate? Porque você me ama, mas eu também te amo, papai. Então antes que eu comece a comer e não tenha coragem de dar para você, eu estou dando agora. Porque eu te amo, papai. Sabe? Não era pelo chocolate, é claro que não. Mas era para que ele reconhecesse, o reconhecimento que ele teve do amor que o pai tem por ele e do amor que ele tem pelo pai, fez com que ele compartilhasse alguma coisa que era muito importante para ele. Você está entendendo? Eu estou falando de uma coisa pequena. Você pega esse mesmo princípio e coloca e aplica em tudo dentro do contexto da sua vida. Ah, mas é que essa situação é tão importante para mim, então compartilha com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que ele mostrou isso de uma maneira. Ele deu o seu único filho. E Cristo nos amou primeiro. E por isso deu-se a si mesmo por nós. O céu demonstrou amor dando aquilo que era mais importante para nós.
como é que poderíamos demonstrar nosso amor a Deus? Deus não precisa de absolutamente nada da nossa parte. E não é porque Ele quer alguma coisa nossa que Ele pede para que nós demos a Ele. Mas o sentimento que Ele tem é o mesmo que o meu filho tem quando ele recebe alguma coisa e ele oferece para mim. É claro que eu nem tenho necessidade de poder pegar um pedacinho do chocolate dele ou de qualquer coisa que ele esteja comendo. Mas ele faz questão de me oferecer porque ele diz, papai, eu sei que você me ama e eu também te amo. É esse o sentimento que Deus quer da gente. E a menos que o nosso coração seja trabalhado para desenvolver esse amor, um amor não de palavras, mas um amor baseado também em atos, nós vamos demonstrar que o nosso coração não está no reino de Deus e na sua justiça. Nosso coração está nas coisas do dia a dia, no comer, no beber, no vestir, naquilo que nós temos, naquilo que nós queremos para nós mesmos, no acúmulo de riquezas. Sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da alma. Por isso Jesus vai dizer, cuida do teu coração, cuida do que você ama. As riquezas, elas podem ser muito boas para a nossa vida e ao mesmo tempo para o reino de Deus. Mas elas podem ser a maior maldição na nossa vida. Muita gente vai trocar as maravilhas do céu por causa de meia dúzia de tostões que a gente pode acumular nessa terra. Vale a pena? Claro que não. Mas a menos que a nossa vida seja norteada pelo amor a Deus, nós não seremos capazes de viver essa realidade. Então eu queria, neste momento, orar, pedindo a Deus para que Ele pudesse nos ajudar a viver uma relação com Ele, tendo como base o amor. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, porque nela descobrimos não apenas que o Senhor nos ama, mas que o Senhor também nos chama para uma relação de amor para contigo, respondendo através das nossas ofertas. Não para podermos comprar alguma coisa do Senhor, porque tudo já é teu, mas apenas para demonstrarmos que nós também te amamos. Nos colocamos em tuas mãos, no nome santo de Jesus. Amém. Eu estudo a lição? E você?